Vamos pensar no Enem. Tá faltando poucos dias para o Enem. Eu estou preocupado com a prova do Enem. Cairia esta bagaça na prova do Enem? Bem, vem comigo aqui que a gente vai analisar. Meninos, meninas, todos que estão acompanhando. Hoje nós vamos falar de radioatividade. Nós vamos falar de energia nuclear. Olha o termo, já matou, né? Energia nuclear. Então, galera, o que significa isso? Significa que todos os fenômenos que nós vamos conversar hoje, tudo que nós formos conversar hoje, tá? Será do núcleo. Então, ó, essa é a ideia. Tudo que nós formos conversar hoje estará diretamente relacionado ao núcleo do átomo. Nós vamos falar das reações nucleares. É isso que a gente vai conversar. Então, a base da radioatividade é você entender que existem núcleos de átomos que são o quê? Que são instáveis. Esta é a base. Núcleos instáveis. Como você vai ouvir falar muito desse termo, eu já vou inserir aqui o termo isótopo. Então, os chamados isótopos radioativos. Tá, professor, como assim? Vou te dar aqui dois exemplos clássicos. O primeiro vai ser o famoso carbono. Quando a gente fala do átomo de carbono, existe o carbono 12 e existe o carbono 14. Lembre-se, este carbono aqui, tá? O carbono 14, ele é um carbono que possui um núcleo instável. Professor, como é que eu consigo entender essa relação núcleo instável, estável? Eu vou adiantar para vocês o seguinte: a base da estabilidade do núcleo estará na relação entre número de nêutrons e número de prótons, tá? Essa é a relação. Eu vou te dar um exemplo. O carbono tem número atômico 6. Vamos pensar no carbono 12? O carbono 12 tem massa quanto? 12. Inclusive, já vai lembrando, tá? Desse termo. Quando eu falo urânio 235, bem, o urânio é um elemento que tem número atômico já 92. Então, se eu falo urânio 235, eu estou falando do átomo de urânio que tem massa 235. Quando eu falo urânio 238, eu estou falando do isótopo do urânio que tem massa 238. Ah, professor, então quando a gente fala do acidente de Goiânia, do Césio 137, tá, o que significa então esse 137? A massa do Césio. Então, são os isótopos, mesmo número de prótons, com massas diferentes. Então eu tenho o carbono 12 e eu tenho o carbono 14. Para eu saber se um átomo é estável ou não, nuclearmente falando, eu vou sempre fazer uma relação entre o número de nêutrons e o número de prótons. Quanto mais perto de 1 for essa relação, a gente está falando, claro, de átomos, de números atômicos menores. Então, quanto mais perto de 1 for esse valor, mais estável é o núcleo. Vamos na prática. Primeiro o carbono. Qual que é a massa dele? 12.
Quantos prótons ele tem? 6. Se eu sei que a massa ela é o resultado da soma de prótons e nêutrons, se esse cara tem 6 prótons e a massa é 12, significa que esse cara tem 6 nêutrons. Então eu vou dividir aqui, ó, 6 por 6. Isso aqui vai dar quanto? 1. Esse cara é estável. Tudo bem até aí? O cara é estável. Ah, professor, a gente pode fazer isso para os átomos de número atômico menor? Pode. Vou te dar aqui um exemplo. Coisa rápida. Oxigênio. Vou botar aqui, ó. O oxigênio tem número atômico 8 e ele tem massa 16. Faz a conta. Se ele tem 8 prótons, ele tem quantos nêutrons? 8. Por quê? Porque 8 mais 8, 16. Este átomo de oxigênio, ele vai ser um átomo que estável, não é radioativo. Estão começando a entender a brincadeira? Então, a relação entre número de nêutrons e número de prótons vai nos dar um sinal se um núcleo de um átomo é um núcleo instável ou estável. Se o valor começa a se distanciar do 1, a coisa começa a complicar. Vamos lá. Carbono 14. Qual seria o número de prótons? 6. Qual seria o número de nêutrons? 8. 8 dividido por 6. Eita, esse valor não está tão próximo do 1 inteiro. Significa que o carbono 14 é um carbono que vai ter núcleo o quê? Instável. Então, dos isótopos do carbono, o 14 é radioativo. Tem um núcleo instável. Bem, o que significa, galera, ter um núcleo instável? Significa, aqui para nós, que o nosso núcleo ele não está energeticamente bem. Esse núcleo está sob pressão. O bicho está pegando lá dentro. E para um átomo que está instável lá por dentro, ele está, né, sacia aqui por dentro, qualquer coisinha faz com que esse núcleo o quê? Exploda. Que esse núcleo simplesmente se parta. E esse núcleo, quando quebra, então, um núcleo instável, quando ele quebra, quando ele explode, o que ele vai liberar? Ele vai liberar partículas e ele vai liberar onda eletromagnética. As partículas que ele libera, nós vamos chamar de alfa e beta. A onda eletromagnética, gama. Então, um átomo, quando explode o núcleo, ele vai liberar partículas alfa e beta e ele vai liberar onda eletromagnética, gama. Só para efeito de conhecimento. Quem determinou estas partículas foi um cara que vocês já conhecem. Quem determina o tipo de partícula foi Rutherford. Lembra? Modelo de Rutherford, sistema solar. Inclusive, o experimento de Rutherford, bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa. Teve até uma questão, tem uma questão antiga, clássica, que perguntava: ao bombardear a lâmina de ouro, Rutherford tinha conhecimento das partículas alfa? Sim, foi ele que descobriu. Então ele já sabia. Então, quando um átomo tem o seu núcleo quebrado, esse átomo vai liberar partículas alfa, partículas beta e onda eletromagnética gama. Tudo bem até aí? Então, ó, eu tenho aqui o que você conhece como partícula alfa. Representação alfa, 2 e 4. A partícula alfa, galera, nada mais é que o núcleo do átomo de hélio. Então, às vezes, você pode encontrar, né, o hélio. Eles representam o hélio.
O hélio, elemento hélio. Cátion hélio. É uma partícula alfa. É uma partícula alfa. Por quê? Porque esse cara tem 2 prótons, esse cara tem 2 nêutrons e esse cara tem número de massa 4. Então, Rutherford descobriu a partícula alfa. Aqui dentro é bom lembrar, tá? Só para você visualizar. Em azul, ó, isso aqui é o núcleo, né? Então tá aqui, ó. Isto daqui é o núcleo instável. Esse núcleo instável, quando estoura, ele vai liberar. Então nós temos aqui, eu vou usar de azul o próton, tá? Isso aqui é o próton. De vermelho vai ser o nêutron. E esse pretinho pequenininho nós vamos chamar de beta ou positron. Vamos lá. Positron, que eu até usei, né? A galera nunca tinha ouvido falar. O que é esse positron? Esse positron é um elétron de carga positiva, tá? Como é que a gente representa esse negócio? É assim, ó. O beta, você faz assim, ó. Partícula beta, -1 e 0. Quando você quer representar um positron, você faz assim, ó. Elétron, você põe +1 e 0, tá? Isso é um positron. Então, isto daqui é uma partícula que vai ser liberada do núcleo. E aí que vem o ponto importante. Se a radioatividade ele é um fenômeno nuclear, olha só que interessante, hein? Se a radioatividade é um fenômeno nuclear e a partícula beta ela é um elétron, de onde sai esse elétron, pelo amor de Deus? Por quê? Porque, olha a pergunta que eu estou te fazendo. Saca a pergunta que eu estou te fazendo, ao nível da pergunta. A radioatividade estuda as reações nucleares, os fenômenos nucleares. A radiação, ela pode ser alfa, tá? Uma radiação positiva, vamos ver isso daqui a pouco. Ela pode ser beta, negativa, ou ela pode ser gama, só uma onda eletromagnética. Essa gama, inclusive, vou até colocar aqui para você, ó, Paul Villard, que foi quem descobriu. Alfa e beta foi Rutherford. Paul Villard descobre depois a gama. Mas vamos lá, não interessa esses nomes não, só curiosidade, caso você leia aí num texto base, né? Então, isso não vai ser um nome novo para você. Ou, se você for prestar vestibular para a Universidade Estadual do Ceará, porque lá eles costumam cobrar essas coisas, né? O nome de quem descobriu, como é que foi. Então, lá na Universidade Estadual do Ceará, eles costumam entrar nesse mérito, tá? Então tá aqui, tá? Paul Villard foi quem descobriu a gama. Rutherford, alfa, beta, nenhum problema. Mas vamos lá, voltando à pergunta. Radioatividade estuda os fenômenos nucleares. Ótimo, radioatividade estuda os fenômenos nucleares. Perfeito. Do núcleo do átomo pode sair radiação alfa, partícula, pode sair onda eletromagnética gama, aí a gente está falando de onda, ou ele pode liberar uma partícula beta, que é um elétron. Aí você fala assim, Jesus, de onde sai o elétron? Ah, quando o átomo explode, que saem as coisas do núcleo, os elétrons voam da eletrosfera. Não, sai o elétron do núcleo. E aí eu vou te dar uma informação agora muito importante. Anota isso daqui. Observação. Galera, preste muita atenção no que eu vou falar. A massa do nêutron, ó, representando o nêutron, tá? O N de nêutron, ele não tem próton, 0, e ele tem massa 1, tá? Então, a massa do nêutron, ela é maior que a massa do próton, 1 e 1. Você sabia disso? Você sabia que isso já foi resposta de questão de vestibular? Que a massa do nêutron ela é maior que a massa do próton? Isso foi questão de vestibular já. Inclusive, vai ter vestibular da UFO aí, né? Segunda aplicação, né? Segunda prova do vestibular da UFO. E a UFO cobrou na sua última prova, né? Por que que os prótons ficavam juntos no núcleo?
E aí, porque eles se atraem, tá? A galera até na hora tomou um susto, né? Lembra, dentro do núcleo, tá? Dentro do núcleo, os prótons, quando a gente está falando, né, de uma distância menor que 10 a menos 15 metros, né? Então, as cargas iguais, os prótons, eles se atraem, que é o que é chamado de força forte, né, dentro da física, quando você está estudando isso. Então, a massa relativa do nêutron, você estudou, normal, né, 1U. A massa relativa do próton, 1U. Normal, 1 e 1. Tanto é que aqui, ó, quando eu peguei o carbono, ó, 6 prótons mais 8 nêutrons, a massa deu 14. Beleza, massa relativa, 1 e 1. Porém, a massa do nêutron, ela é levemente maior que a do próton. Mas ela é um levemente maior que te explica tudo de radioatividade. Se você não souber essa informação, tudo fica muito confuso. Por quê? Olha o que eu vou te falar agora. Presta atenção na informação que eu te darei. O nêutron, quando ele desintegra, quando eu quebro o nêutron, eu produzo um próton mais uma partícula beta. Pronto. Olha isso daqui, gente. Isso daqui é puro suco de conhecimento. É suco de conhecimento. É vem em mim questão que eu quero te acertar. Isso aqui é só a nata. São os alunos que passam. São eles que têm essa informação. São eles que entendem o fenômeno. E isto que eu acabei de escrever para você aqui explica tanta coisa que você não tem nem ideia, mas que você vai ter durante a live. Então, vamos continuar. O que acontece no núcleo quando há liberação de uma partícula beta? O que acontece no núcleo quando há liberação de uma partícula beta? Se liberou um beta, quer dizer que lá dentro o nêutron virou o quê? Um próton. É como se a beta fosse um caco do nêutron. Então eu tenho o neutro, né? Tem a partícula neutra. Se de repente lá na hora das colisões, tipo bola de gude, eu não sei onde você mora, né? Na região, mas bola de gude. Lá em Minas, onde eu cresci, né? Lá em Leopoldina, Minas Gerais, onde eu nasci, cresci, vivi até meus 17 anos de idade, lá a gente chamava de bilosca, né? Jogava bilosca, pá, bilosca. Jogava búlica, que era os 3 buracos que tinha que ir e voltar. Então lá a gente chamava de búlica, o jogo de bilosca. Aí depois eu fui pro Espírito Santo, aí lá já era bola de gude, né? O negócio tinha mudado de nome. Mas vamos lá, é como se eu pegasse uma bola de gude, é como se eu pegasse uma bilosca e ela tivesse lascada. É normal, quem é moleque aí que já jogou bola de gude sabe disso. Às vezes você pega lá, pá, na hora de dar os tecos lá, ela lasca. É como se uma lasquinha daquela fosse um beta, um elétron. Então quando eu pego a lasquinha e colo ali no meu próton, eu tenho um nêutron. Vocês estão entendendo, não estão? Então, o que é o nêutron? O nêutron ele é formado, você vai pensar assim, ele é formado por um próton mais uma partícula beta. Então, se houve liberação de beta, o número de nêutrons que eu tinha vai diminuir uma unidade e o número de prótons vai aumentar uma unidade. Se o nêutron pesa 1 e o próton pesa 1, quer dizer que não vai mudar nada na massa. Mas o número de prótons vai fazer o quê? Aumentar uma unidade. Deixa eu te explicar isso aqui. Dá uma olhada. Suponha que eu tenho um átomo de césio, número atômico 55, massa 137. Césio, professor, por que o césio? Césio 137.
acidente de Goiânia, tá? Então, lembra, as coisas têm que ter um porquê. Eu não posso inventar um elemento aqui do além para você. Não, é com contexto. Césio 137. O Césio 137 tem número de prótons 55 e ele tem uma massa de 137. Vem comigo. Suponha que o meu átomo de Césio 137 tenha liberado uma partícula beta. Tal. Quem vai ser formado? Bem, vai ser formado um átomo X. A pergunta é simples. Qual a massa do átomo X? Galera, se o Césio liberou uma partícula beta, e eu sei que a beta, ela é oriunda de um nêutron que vira um próton e libera uma beta, então a massa do nêutron é 1 e a do próton é 1. Se o nêutron virou um próton, a massa não mudou nada. 137. E o número de prótons? Era 55. Quando um átomo libera uma beta, ele libera uma beta simplesmente porque o nêutron virou o próton e liberou a beta. Então quer dizer que eu terei um nêutron a menos e um próton a mais. Então, se o número de prótons era 55, o meu elemento X vai ter número de prótons 56. Eu vou na tabela procurar e vou descobrir que foi produzido para mim o bário. Foi o cara produzido. Isso que eu acabei de mostrar para vocês, inclusive, é a segunda lei de decaimento. Quando um átomo libera uma partícula beta, o número de prótons aumenta em uma unidade. Pronto. Pronto. Show. Beleza. Agora, vamos lá. E se o átomo liberasse uma alfa? E se o átomo liberasse uma alfa? Primeira lei do decaimento, né? Se um átomo liberasse uma alfa, o que iria acontecer? Bem, a alfa é formada de 2 prótons e 2 nêutrons. Isso é fato. Então, se um átomo, se um núcleo libera uma partícula alfa, consequentemente o seu produto, o que vai ser formado, terá 2 prótons a menos, 2 nêutrons a menos. É isso. Se eu botasse aqui para você como exemplo, deixa eu botar aqui do lado, o tório, que é o que aparece de vez em quando aí em umas provas, né? 232,90. Suponha que o tório libere uma partícula alfa. Suponha que o tório libere uma partícula alfa. Vai formar para mim um átomo X. A pergunta é, qual será a massa do átomo X formado? Bem, se ela liberou uma alfa e a alfa pesa 4, 232 menos 4, 228. É a massa do meu produto X. Qual vai ser o número de prótons? Eu tinha 90. Liberei 2. Então significa que o meu número de prótons vai ser 88. Se eu for na tabela, eu vou formar o rádio. Gente, é óbvio. Vocês estão percebendo que isso aqui é bem claro? Se você entendeu essa parte de que o nêutron é o próton mais beta, ficou claro para você que quando um átomo libera uma beta, o número de prótons aumenta em 1 unidade. Por quê? Porque o nêutron virou o próton. Se saiu beta, é porque nêutron virou próton. Agora, se o cara libera uma alfa, bem, se a alfa é um núcleo de átomo de hélio, tá aqui, ó, partícula alfa. Saíram 2 prótons e 2 nêutrons, então é só eu descontar e eu vou ter o átomo produzido. Ó, que lindo. Ó, que coisa chique. Ó, que coisa maravilhosa. Tudo bem até o momento? E aí, eu vou colocar aqui só
para efeito de cuidado. Eu disse para você que o positron é um elétron de carga positiva. Você vai fazer o seguinte, ele é o contrário do elétron, beleza? Positron é o elétron ao inverso. Positron é o elétron ao inverso. Isso é o positron. O que vai acontecer se um átomo liberar positron? O que você acha que vai acontecer? Se ele é o contrário do elétron, significa, galera, que liberar um positron é igual, olha o que eu vou falar aqui, hein? É igual, é o contrário, né? Então significa capturar, tá? Capturar um elétron. É o contrário. Se eu estou liberando um positron, é o inverso, é como se eu estivesse capturando um elétron. Inclusive, liberar positron e capturar o elétron é a mesma. Você vai pensar da mesma forma. Tá, mas peraí. O que vai acontecer então se um átomo liberar um positron? O que vai acontecer? Se ele libera uma beta, o número de prótons aumenta em uma unidade. Se ele libera um positron, o número de prótons diminui em uma unidade. Só isso. É como se o próton capturasse o elétron e virasse um nêutron. A massa não muda, porém o número de prótons diminui em uma unidade. É o inverso. É o inverso da beta. Por quê? Porque o positron é o elétron positivo, então ele é o inverso. Se ele é o inverso, vai acontecer o inverso. Se eu libero um beta, o número de prótons aumenta uma unidade. Então, se eu libero um positron, o número de prótons diminui uma unidade. Tá aqui, ó. Liberou o positron, o que você vai fazer? Vou trazer aqui para baixo. Ó. O A não muda e o número de prótons subtrai uma unidade. Pronto. Tá aqui, ó. Só isso que você vai fazer. Por quê? Porque o próton captura, né, o elétron, ou libera o positron, e ele vira o que para nós? Ele vira o nêutron. Pronto. Isso é positron. Então, quando libera alfa, número de prótons diminui 2 unidades, massa diminui 4. Por quê? Porque vão 2 nêutrons embora. Quando libera uma beta, o número de prótons aumenta em uma unidade, porém o número de massa não muda. Por quê? Porque o nêutron virou um próton. Show. E se eu liberar um positron? Aí é o contrário. Aí o número de prótons diminui uma unidade e a massa não muda. Por quê? Porque liberar positron é o inverso de liberar beta. É o contrário. Mas, professor, no Enem, vamos pensar no Enem. Tá faltando poucos dias para o Enem. Eu estou preocupado com a prova do Enem. Cairia esta bagaça na prova do Enem? Bem, vem comigo aqui que a gente vai analisar a brincadeira. Vamos que vamos. Gente, questão Enem, vamos aqui, ó. Questão 3, tá? Questão 3. Enem PPL 2018. Só, puf, pronto. Enem PPL 2018. Por que eu falei de positron para você? Às vezes você tá me olhando e me perguntando, né? Pô, mas para que o cara falou esse negócio? Ninguém nunca falou isso. Para que eu tenho que saber isso? Porque a palavra positron, ela não é nova na prova do Enem. Ela não é nova. Então, o conceito positron pode aparecer no Enem. É a resposta dessa questão? Não sei, vamos ver. Mas a palavra positron, então, ó, o termo partícula alfa, beleza, já ouvi falar quando eu estava estudando. Partícula beta, também já ouvi falar, eu já estudei. Próton, putz, próton tô de boa para mim, eu lembro. Nêutron, pô, nêutron também é de boa, eu lembro também. Positron, nunca ouvi falar. Cara, isso caiu no Enem em 2018.
Estamos nos preparando para a prova de 2022. Você teve 2019 inteiro para ouvir a palavra positron. Você teve 2020 inteiro para ouvir a palavra positron, 2021 inteiro para ouvir a palavra positron e 2022 inteiro para ouvir a palavra positron. Você teve 4 anos de preparação para o Enem, de quando apareceu a palavra até agora. Se você está fazendo o cursinho e ainda já viu radioatividade e nunca ouviu a palavra positron, tem erro no seu processo. Por quê? Porque já caiu no Enem. Então, antes de preparar minha aula, eu preciso ver as questões do Enem, as questões da FUVEST, as questões da Unesp. Eu preciso saber o que está caindo exatamente para eu poder prepará-los, para eu deixar vocês prontos para a prova. Vou dar um exemplo. A questão do ITA, de cinética, que caiu. Que, inclusive, eu fiz uma enquete na minha rede social lá, que tem uma câmera. Eu fiz uma enquete perguntando qual temperatura que era maior, T1 ou T2. Fiz uma enquete. Quando eu vi aquele negócio, eu falei, isso vai cair mais cedo ou mais tarde. Meus alunos não vão fazer ITA. Né? Não, até onde eu sei. Alguns vão só para pegar a prova para a roda. Eu não preparo aluno para o ITA, mas eu preparo aluno para o vestibular. Até botei lá na minha rede. Eu falei, quando eu expliquei, falei, esse assunto, caso apareça no vestibular, vai aparecer cobrando, pedindo temperatura. Qual que é maior? O ITA foi, assistiu minha live, o professor do ITA assistiu minha live, foi lá e fez a questão. É isso, o aluno não pode ser surpreendido. Então, se você está em 2022 se preparando para a prova e você nunca ouviu a palavra positron e você está se preparando para o Enem, tem uma falha no seu processo. Está faltando informação. Vá buscar, vá correr atrás desse negócio. Tudo bem? Vamos comigo? O elemento radioativo tório. Vocês estão entendendo por que eu usei tório no exemplo do alfa? É porque só cai tório, eu nunca vi. É césio e tório, nunca vi. É um negócio impressionante. Às vezes ele bota um urânio, né? Só para dar aquela relaxada. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e bateria. Ao contexto, por que cai tório pra caramba? Porque ele pode substituir combustíveis fósseis e baterias. Então é bom conhecer o tório, né? Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada usando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é, tá aí o Enem, te entregou a equação. Ele te entregou a equação de decaimento. Tório 90, produziu rádio 88, oh meu Deus, 90 menos 2, 88. Se caiu o número de prótons em 2 unidades, deixa eu olhar a massa, menos 4. O número de prótons caiu 2 unidades e o número de massa caiu 4 unidades. Então, esta partícula que foi liberada é a partícula alfa. Resposta correta, letra A. Pronto. Cai no Enem. Cai no Enem. Uma análise simples. Simples, simples, simples. Nada de surreal, nada de tão absurdo, nada que você possa, tipo, uau, e agora? Não sei o quê. Tranquilo. Ô professor, mas cai mais disso no Enem? Vamos dar uma olhadinha então na próxima questão? Dá uma olhada aqui. Enem PPL 2020. Vamos lá. Olha como é que esses decaimentozinhos caem, né? Olha que coisa chique. Olha como é que os decaimentos caem. Com a descoberta de emissões de energia do rádio 226 por Marie Curie e Pierre Curie, prêmio Nobel, né? Inclusive Marie Curie ganha prêmio Nobel de Física e de Química. Pierre Curie ganha o prêmio Nobel de Física. Depois a filha deles ganha o prêmio Nobel. A casa dos Curie é uma fábrica de prêmio Nobel, tá? A casa deles é uma fábrica de prêmio Nobel.
O fenômeno foi denominado radiação alfa ou emissão alfa. Foca. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio, formados por 2 prótons e 2 nêutrons. O cara tá te entregando, ele tá falando assim, filhão, eu sei que você assistiu a live do professor Guilherme, eu sei que você sabe o conteúdo, mas eu sei que você tá nervoso na hora da prova, eu sei que a situação, né, não tá muito agradável, então eu vou te fazer o seguinte, eu vou dar uma revisada para você, eu vou te entregar uma revisão. Se você é um aluno bom e que sabe o conteúdo, você vai ler isso aqui e vai... Lembrei. Tem uns que bate e fala, ih, lembrei. Mas tem outros que aqui, ó, é uma força que o cara deu. 2 prótons e 2 nêutrons. Alfa, massa 4. Assim, no decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se um núcleo mais estável, chamado de núcleo filho. Vem comigo. Se um núcleo de rádio, lembra que eu falei para vocês no início da live? Carbono 14, carbono 12, o acidente de Goiânia, né? O acidente de Goiânia, Césio 137. Estamos passando por uma guerra lá na Rússia, com a Ucrânia, envolvendo energia nuclear. Eu sei que vocês devem ter acompanhado já as lives do professor Jean, que inclusive tá aí, grande abraço, professor Jean, né? Vocês devem estar acompanhando as lives que ele está fazendo lá, live topzera, falando sobre a Ucrânia, falando sobre o conflito. Isso vai aparecer no vestibular. E as usinas nucleares estão muito em alta. Eu fiz uma live aqui falando sobre usina nuclear, como funciona o reator nuclear, por que tem que ter água adulterada lá dentro, tudo bonitinho, explicando o papel do nêutron lá. Então, essa live tá na plataforma, os alunos da plataforma, é uma live que eu fiz já há algum tempinho aqui numa terça-feira, explicando como funciona uma usina nuclear. Essa live é importantíssima para você assistir, para você entender essa radiação a nível de energia e envolvendo o conflito Ucrânia, envolvendo esse conflito com a Rússia. Dentro dessa linha, o rádio 226 é a massa, você já sabe, Césio 137, urânio 235, urânio 238, carbono 12, carbono 14, rádio 226, isso é a massa. Ao emitir 2 partículas alfa, o número de massa do núcleo filho, galera, se a massa é 226 e ele libera uma alfa de massa 4, o produto vai ficar 222. Diminui 4 unidades. Esse cara vai liberar mais uma partícula alfa. E aí vai produzir um núcleo 218. O núcleo filho terá massa 218. Questãozinha do Enem. Bem direta. Mesma linha de raciocínio. A de baixo, de 2018, ele deu a reação e perguntou quem que liberou. Beleza. Em 2020, ele pediu para você decair o cara 2 vezes. Show? Tudo certo até este momento? Vamos continuar? Podemos continuar? Vamos lá, porque tem mais informação ainda. Não acabou não, gente. Não acabou não. Vamos então. Voltando. Até aí tudo bem. Você entendeu o que é alfa, o que é beta. A gama não muda nada se liberar. Gama é só onda eletromagnética. E você agora sabe o que é um positron, sabe por que eu usei o positron como exemplo, né? Tá no Enem desde 2018 o termo. O Enem gosta de cobrar decaimento. Pegamos 2018, pegamos 2020, ótimo. Mas seguindo, eu disse para vocês que Rutherford foi o cara que descobriu, né? Essas partículas, essas cargas, nomeou esses negócios. E aí, ó, tá aqui. Foi assim que ele descobriu. Parece muito o experimento da lâmina de ouro, né? Ele pegou aqui, ó,
uma placa de chumbo. Dentro da placa, ele colocou um material radioativo e esse material liberou o quê? Radiação. O que que eu tenho aqui? Um campo, ó, positivo e negativo. Quando a radiação passou, essa amarelinha aqui, ó, ela foi atraída pelo polo positivo. Bem, se ela foi atraída pelo polo positivo, eu concluo que ela tem carga o quê? Negativa. Essa verdinha aqui, ó, desceu. Se ela desceu, foi atraída pelo polo negativo, significa que ela tem carga positiva. E eu tenho essa outra que passou direto. Se passou direto, ela não tem carga. Então, apresento a vocês a radiação alfa, a radiação beta e a onda eletromagnética gama. Aluno, por que que a negativa ela fez uma curva mais acentuada? Porque a partícula beta ela é pequena, consequentemente ela é leve. Esta partícula beta viaja a uma velocidade de 90% a velocidade da luz. Então ela, como ela é pequenininha, é um tiro, né? Vai embora, e ela é levinha. Então ela sofre uma atração maior pelo polo positivo. Já a alfa, ela é maior. Ela é um núcleo de átomo de hélio. Então eu vou usar aqui o termo, ó, ela é grande. Claro, gente, que quando eu falo pequeno e grande, por favor, né? Vocês estão entendendo, né? O que é pequeno e grande aqui. Tô falando de partícula, tá, gente? O negócio tá lá dentro do núcleo. O negócio, o átomo já é invisível, nós estamos falando de partículas que estão dentro do átomo. Então eu tô só comparando. Comparando a beta com a alfa é grande. Então a alfa seria o quê? Seria mais pesada. Só para você ter uma ideia da massa dela, ela viaja a uma velocidade de 10% a velocidade da luz. Então ela é mais lenta. Por isso, ela demora mais para fazer a curva, né? Ela seria assim, aquela carreta bitrem fazendo uma curva, devagar, com calma. Já a beta não. A beta já é aquele carro mais levinho fazendo a curva, né? Então ela já mais rapidamente. Essa é a linha. E a gama? Galera, a gama é onda, né? Então ela viaja na velocidade da luz. Aqui o pau quebra mesmo. Vai embora. Então, a beta tem carga negativa, a alfa tem carga positiva e a gama é só onda eletromagnética. Isso aqui, experimentozinho feito por Rutherford. A lâmina de ouro aqui, lembra dela? Lâmina de ouro, a famosa lâmina de ouro. Né? Desvio, coisa mais linda. Então agora você já sabe o que acontece com as reações nucleares, é do núcleo, alfa o que é, beta o que é, carga, velocidade. E aí, gente, a partir desse tamanho e dessa velocidade, a gente precisa entender a relação delas no nosso corpo. Como é que funciona, né? Isso aqui. Por quê? Suponha que eu tenho um núcleo, esse núcleo é instável. Então esse núcleo tá para explodir. Olha só, hein? Esse núcleo tá para explodir. Eu venho aqui e bombardeio ele, tá? Aqui, ó. Eu vim aqui, ó. A alusão aqui, ó. Eu dei um tiro de próton nele. Então o núcleo tava uma bomba ali para explodir. Eu cheguei, peguei um próton nele. Aí o próton, taf, nele. Quando o próton bate nele, o que que ele faz? Tuf, ele explode. E quando ele explode, o que que ele vai liberar? Nêutron, que é importante, tá? Assistir a live que eu fiz sobre como funciona uma usina nuclear. Eu explico esse nêutron aqui. Questão de água deuterada, importante. Esse nêutron, ele atravessa o papel, ele atravessa o corpo, ele atravessa o aço, ele para lá no concreto. E concreto mesmo, paredão de concreto, tá? Quando você fala lá
de Chernobyl, explosão do reator 4, o elefante branco. É concreto, galera, para não deixar a radiação vazar. Pois bem, os raios gama, as ondas eletromagnéticas, essas aqui atravessam o papel, atravessam o corpo, atravessam o aço e elas param no concreto. Esta daqui, os raios gama, que são responsáveis pelas mutações gênicas. Essa aqui que é a que causa mutação. Lá na hora, né, que o DNA, RNA, e que está transcrevendo, né, RNA ribossômico, RNA transportador, códon, anticódon, lá na biologia. Quando você pega lá o processo de transcrição, estas radiações gama, elas causam interferência ali, tá? Ali, causando, né, formando uma célula defeituosa, de DNA defeituoso. Se essa célula começa a replicar dentro do seu organismo, esta célula defeituosa vira 2, 2, 4, 4, 8, e aí vai aumentando a quantidade de células defeituosas. Esse é um cuidado. Eu li hoje alguma coisa sobre vacina para câncer até 2030. Eu li hoje. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cérebro. Eu li hoje uma informação sobre isso. Alguma coisa de uma vacina para câncer que deve chegar em 2030. Depois você dá uma olhada nisso, pergunta seu professor de biologia aí. Por quê? Porque isso pode ser contextualizado num vestibular, tá? Então isso pode aparecer. Essa radiação aqui é a que causa mutação gênica. E galera, cuidado, tá? Cuidado. Nós temos dois conceitos aqui. Nós temos o conceito de material. E aí, presta atenção, vou até escrever aqui em cima, porque isso já caiu no Enem. Material radioativo e material irradiado. Cuidado com esses dois termos aqui, ó. Radioativo e irradiado. Um material radioativo, ele tem na sua formação átomos de núcleos o quê? Instáveis. Um material radioativo, ele emite radiação. Um material irradiado, ele não emite radiação. Mas se esse material for um ser vivo com células sofrendo duplicação, nós corremos sérios riscos destas células sofrerem mutação gênica. Por que eu estou falando isso? Porque existem alimentos irradiados. Isso serve para aumentar o prazo de validade. Professor, tem algum risco? Nenhum. O alimento já não está mais crescendo. Então eu pego lá uma batata, eu colhi uma batata. O que eu faço? Eu pego essa batata e eu jogo nessa batata ondas eletromagnéticas gama. Eu estou esterilizando a minha batata para aumentar a vida útil dela. E lembrando disso, vou até abrir aqui, ó. Lembrando disso, caiu uma questão no Enem falando sobre isso. E aí eu vou contextualizar. Eu não trouxe a questão, mas eu vou contextualizar. Médicos iriam entrar num avião carregando material cirúrgico que foi esterilizado por irradiação. Tudo bem? Então eu tinha um material cirúrgico. O meu material cirúrgico foi esterilizado por radiação. Tudo bem? Sofreram lá, jogaram lá, bombardearam. O piloto do avião impediu
a entrada dessa equipe na aeronave. Então o piloto não deixou que a equipe embarcasse. Isso estava no texto base do Enem. Era o texto base. A pergunta era: por que o piloto errou? Então o Enem não quis perguntar se o piloto, estava certo ou errado. Ele foi enfático. Por que o piloto errou? A resposta, claro, porque material irradiado não é material radioativo. Essa é a sacada. Essa é a ideia. Tudo bem? Ficou claro então isso? O material irradiado, o alimento irradiado, a função é o quê? Aumentar o prazo de validade. Isso, normal. Nós encontramos vários alimentos assim. Vem no rótulo, tá, gente? Tá escrito no rótulo que o alimento é de material irradiado, mas não traz risco para nós. Então, material radioativo. Eu comi material radioativo. Eu comi. Então eu tenho dentro de mim átomo radioativo, então eu emito radiação. Essa é a ideia. Eu emito radiação. Eu comi material irradiado, tá? Eu sou uma fonte radioativa. Eu fui exposto à radiação. Eu tô igual esse cara aqui, ó. Eu só recebi a radiação. Essa radiação pode causar o quê? Mutação. Pode me desenvolver um câncer. Já as partículas beta, elas penetram na pele, tá? Elas penetram na pele cerca de 2 centímetros aqui, ó. 2 centímetros, tá? Então elas têm um poder de penetração na pele, causa queimadura, tá? Ela vai causar queimadura no corpo, mas entra um pouquinho. A radiação alfa, ela é barrada até com folha de papel. Só o fato de você estar vestido, a radiação alfa já não atravessa. A beta, ela passa uma folha de papel e ela chega a entrar na pele, causa queimadura. A gama atravessa, vai embora. Assim como o nêutron, que passa tudo. Esse aí é vida louca mesmo, tá? Lembrando, o nêutron, a relação dele maior, usina nuclear. Por que está em alta? Guerra na Ucrânia. Então, Rússia, Ucrânia, usina nuclear, Rússia invadindo usina, é bom saber como é que funciona. Dentro disso, galera, poder de penetração, velocidade, tudo sob controle então, né? Se está tudo sob controle, bora lá dar uma olhada numa questãozinha do Enem. A última, tá, gente? A última. Por quê? Porque estamos aqui 1h10 já, tá? Vamos lá. Última questãozinha do Enem para vocês aí. Deixa eu pegar. Vamos lá. Enem PPL 2021, tá? Aqui, ó. Enem PPL 2021, tá? 2021. Eu só subi aqui por causa da minha cabeça. Vamos que vamos. As radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétron de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama, originadas em transições nucleares, raio-x, originados em transições eletrônicas, alfa, núcleo de hélio, elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas das propriedades para esses diferentes tipos de radiação. Gama, a massa, 0, onda eletromagnética, carga, 0. Raio-x, massa, 0, carga, 0. Então ele atravessa igual a radiação gama. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Ele emite radiação, só que o raio-x é um outro tipo de onda. Tudo bem? Então, gama, raio-x, mesma pegada. Todo mundo é 0, atravessa tudo. Alfa, massa 4, carga mais 2. Ela é maior. Elétron, a massa é extremamente pequena, carga menos 1.
E o nêutron, que tem massa 1 e a carga é 0. Para uma mesma intensidade de radiação, a que tem o menor poder de penetração em tecidos é a radiação alfa. Falamos sobre ela. A alfa tem o menor poder, para numa folha de papel. A beta entra até 2 centímetros, então ela penetra um pouquinho na pele. A gama e o raio-x atravessa. E o nêutron vai voado também. Essa é a ideia. Meninos, meninas, até aqui tudo bem? Só para fechar então. Só para fechar. Tem mais uma coisinha. Vamos lá. Para terminar, agora que você entendeu alfa, beta, gama, decaimento, quem forma, como que o Enem cobra, eu queria só te mostrar aqui o seguinte, a diferença de fissão para fusão, tá? Essa diferença aqui, ó, fissão nuclear, que é o que ocorre na bomba atômica, e fusão nuclear, que é o que ocorre no Sol, tá? Ou na bomba de hidrogênio. A fusão nuclear é quando átomos de hidrogênio colidem formando átomos de hélio, lá no Sol. A fissão é quando eu pego um núcleo instável, dou um tiro nele de nêutron, ele quebra, liberando alfa, beta, gama, nêutron. Esses nêutrons quebram outros, que é a chamada reação em cadeia. Então, dá uma olhadinha aqui. Esse núcleo que você está vendo aqui é esse núcleo aqui, ó. Esse aqui, tá? Um núcleo instável. É esse núcleo que você está vendo aqui. Eu trouxe ele aqui para baixo agora. E agora eu vou bombardeá-lo com um nêutron. Dá uma olhadinha o que vai acontecer. Quando eu bombardear esse cara, vamos lá. Ó, tá ali, instável. Vai vir, ó. Formei átomos diferentes, liberei outros nêutrons. Estes outros nêutrons liberados vão colidir com outros átomos que também são instáveis, causando a chamada reação em cadeia. Essa é a ideia de reação em cadeia, de fissão nuclear. Fissão é quebra, fusão é a junção. Meninos, meninas, tudo beleza? Sim ou não?